nós somos diferentes. O fato de ser diferente não há nenhum problema. Nós somos homens e mulheres, somos diferentes, enquanto homens, enquanto mulheres, somos diferentes. Nós somos brancos, amarelos, negros, índios, nós temos 40, 20, 12, 1, 60, 80 anos, isso é diferente? É diferente. Mas a diferença em si não é um problema, ou, pelo menos, não deveria ser um problema. Quando que essa diferença passa a ser um problema? Quando, em nome da diferença, a gente marca o outro como alguém inferior em direito. A gente vive numa sociedade que ela é machista e patriarcal. Então, é naturalizado pela sociedade que o homem é melhor do que a mulher. Não sou eu quem estou dizendo, tá? Então, assim, nós temos provas disso, né? Por exemplo, a questão salarial. Não é uma regra para todo e qualquer lugar, mas é uma regra geral. Se você pega a sociedade brasileira como um todo, os homens têm melhores salários que as mulheres. Por quê? Porque o homem é melhor? Não, porque se construiu essa imagem, esse valor atribuído a uma diferença de que um é melhor que o outro. E do ponto de vista da questão geracional, também. Então, essa marcação, ela vai destinar alguma ordem e limites onde que essa pessoa pode estar, vai determinar um lugar para essa pessoa, ou que ela não tem um limite de lugar onde ela pode ocupar. A velhice, por exemplo, a gente acha que vários lugares que da sociedade parece que não são marcados, não são projetados para essa população. Então, a gente precisa estar ciente ao falar do envelhecimento e a falar de direitos que existe sim disputa. A lei não seguida de políticas públicas, no jargão popular, é uma letra morta. É uma lei que não pegou. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Ou alguma coisa parecida com isso aqui. É uma lei muito bem elaborada na teoria, mas na prática não funciona. Todo mundo já ouviu falar isso uma vez na sua vida. Qual é o problema dessa interpretação e dessa postura quando a gente lê a legislação, a gente lê esses fatos sociais, essas questões sociais a partir dessa perspectiva? Na teoria tá lindo, mas não funciona. A questão é que lei não é teoria. Teoria se faz na academia. Né? A gente faz uma teoria, comprova, não comprova, vem outro, refuta, reformula, melhora, e aí desenvolve seu conhecimento científico. A lei é ordenamento jurídico, ao qual cumpre-nos obedecer. Quando não obedecemos, e quando eu falo obedecer, cumpre-nos obedecer, é a todos, família, comunidade, sociedade e Estado. Estado, entenda-se, executivo, judiciário e legislativo. Quando a gente não obedece à legislação, a gente está infringindo a lei. E infrator de lei é o quê? Lei é para todos, é regra geral, não pode ser confundida com teoria. E quando eu falo para todos, inclusive o idoso, ele fala, só fala de direitos, não tem deveres? Tem. Todos os direitos, quando a gente fala em direito, a gente fala em dever. Para todo direito tem um dever. Se é direito de algum grupo ou de um indivíduo tal coisa, alguém tem a obrigação de prover essa tal coisa, tá? Então, a legislação é mais ou menos constituída nesse sentido, para a gente entrar aí dentro das políticas públicas. Ela vai permear toda a minha discussão. A decisão, o estabelecimento de princípios, prioridades e diretrizes que organizam programas e serviços em cada área. Isso é uma definição de política pública. Processo de decisão. Decisão, quem decide? Estabelecimento de princípios, quem estabelece? Prioridades, quem prioriza? Quando prioriza? Como prioriza? E diretrizes, tá? Uma outra forma de definir seria parte integrante de um projeto de sociedade. Eu gosto muito dessa. Que deve dar direção e sentido aos serviços e aos projetos/programas. Uma outra definição de políticas públicas, que elas se relacionam, tá? Conjunto articulado de decisões orientadas para a resolução de um problema ou para a realização de um objetivo considerado de interesse público. Bom, aqui também está presente aquilo que eu estava falando desde o início, que é o marcador da diferença e a questão de poder. Quem é que define o que é de interesse público? O que seria esse interesse público? Quando um grupo razoável, o que é razoável? Às vezes o razoável para mim não é razoável para ti. De pessoas
considera que, por motivos específicos, deve receber atenção por parte do governo ou do Estado, e, em respeito a este grupo, o governo deve buscar alternativas para solucionar o problema ou alcançar aquele objetivo. Existe, sim, uma tentativa em vários países do mundo em desenvolvimento de implementar políticas públicas de caráter participativo. São conselhos formados por pessoas da sociedade e do poder público. Cada conselho desse vai ter o seu desenho. Muitos deles são paritários, ou seja, metade sociedade civil e metade governo, para decidir as coisas, para debater as coisas. Essa é a arena principal, eu acho que é uma das, pelo menos, principais arenas para a gente discutir direitos e políticas públicas, que elas vão andar de lado a lado, tá? Alguns são tripartites. Por exemplo, o da saúde. O da saúde, ele tem representantes dos usuários do sistema de saúde, não é usuário de droga, não, a assistência também é assim. As pessoas, né, são assim, os clientes, né? Dos prestadores de serviço e do poder público, dos gerentes, dos gestores. Então, a saúde e a assistência, elas são tripartites, do trabalho também. O trabalho vai ser representante dos trabalhadores, representante dos empregadores e representante do governo. Então, ela é tripartite. Mas os outros, o idoso, por exemplo, é bipartite, ele é paritário. Metade sociedade civil e metade governo. Também o da criança e do adolescente. Uma outra estratégia de participação é o orçamento participativo, que no país teve um início pelo Rio Grande do Sul, e isso não teve muito, mesmo lá, tá? Foi muito incipiente, porque se destinava assim, 2% do orçamento para discutir o que fazer. Então, esse aqui, vocês discutem o que vocês querem fazer. Vamos atender idoso, vamos atender criança, vamos fazer a creche, vamos fazer o asfalto, aqui vocês mandam. E um outro espaço, que ele está acima desses, mas ele está em baixa, na minha leitura, são as conferências. As conferências são esse espaço maior de participação, onde diversas pessoas, e não apenas aqueles 5, 8, 10 representantes da sociedade e do governo, vão discutir, do ponto de vista de colocar na agenda e na discussão das decisões, as suas demandas, as suas leituras de mundo. Então, é uma discussão muito mais ampliada. Normalmente, elas são presididas e convocadas pelos conselhos, seja de direito, seja de políticas públicas. Aqui um pouquinho, para a gente pensar, isso vale para idoso, como ele está aqui representado com a bengalinha. Tem gente que odeia esse negócio, né? Porque idoso não é mais só isso, né? Mas, enfim, o que seria uma exclusão social. Então, nós temos uma sociedade que joga para fora ou esconde em algum lugar as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, ou mulheres, enfim. Os grupos que têm, assim, os seus marcadores sociais de diferença. Deixa para fora da sociedade. Não entra no clube, não entra no baile, não entra na escola, não entra no ônibus, não tem, enfim, fica fora, tá? Seria um processo de exclusão social. Ficam escondidos embaixo do tapete ou naquelas instituições totalitárias, como a gente já teve no Brasil, a questão dos manicômios, né? É louco, põe no hospício. Por quê? Porque ninguém quer ver isso na sociedade. Tem uma deficiência física interna. Aqui em Campo Grande tem o Hospital do Pênfigo, né? Alguém pode até falar um pouco mais dele. Mas a política tinha lá uma doença lá, a hanseníase, né? Esconde lá, não deixa na sociedade, põe para lá. Quer dizer, tira da frente aquilo que incomoda a vista e exclui. Tá? Uma outra questão é a segregação. Então, você exclui, ou seja, não está em lugar nenhum, a outra você segrega, que eu acho que esse era mais o exemplo lá do São Julião. Põe num canto. Então, no primeiro, aqui você ignora. Não existe, está fora. No segundo, você reconhece, mas põe lá num canto. Fora ainda. Você só cria um canto para ele. Vamos botar na cadeia, tá? Todos os negros, bandidos, vão para a cadeia. Ok. Botou lá na cadeia, ou no hospício, ou na instituição de longa permanência. Isso é uma segregação. Uma outra forma é a integração. Então, você traz para dentro, mas ainda de maneira separada, para você poder controlar esta diferença. Então, você tem ainda uma diferença aí de valores entre esses cidadãos que estão aqui dentro dessa sociedade e essas pessoas que estão integradas, que, na verdade, não estão integradas de fato. E, por último, aquilo que eu particularmente defendo, que é a inclusão. Quando eu falo de incluir o idoso, eu não estou falando de incluir o idoso num canto da universidade. Eu, Eduardo,
quando eu falo de incluir o idoso, eu estou falando esparramar o idoso dentro da universidade, no laboratório, na quadra, na piscina, na sala de aula, nas atividades culturais, todos os lugares. Eu quero incluir ele em todos os lugares. Importante, então, se eu estou falando a partir, pensando nas pessoas idosas que são heterogêneas, como nós somos, como os mais jovens são, e pensando que essas pessoas são o destinatário das políticas que a gente está pensando, das ações que a gente está pensando aqui, para idoso, elas precisam ser ouvidas. Ninguém melhor do que a própria pessoa idosa para saber e falar quais são as suas necessidades. De que forma pode e deve haver atuação governamental e social. Então, a gente precisa ouvir as pessoas idosas, não enquanto massa homogênea, mas enquanto com as suas particularidades, vamos assim dizer, né? Cada pessoa ou cada grupo de pessoas, mulheres idosas, homens idosos, são iguais? Não. Então, todas as mulheres idosas são iguais? Também não. Todos os homens? Não. Então, assim, temos diferenças aí que a gente vai ter que pensar em ouvir essas pessoas, criar espaços para que essas pessoas possam se colocar de maneira autônoma e não de maneira de como se fosse um favor nosso, ou do gestor, ou do conselho, de ouvir a pessoa idosa. É um nosso dever, inclusive por obediência à disposição da Declaração dos Direitos Humanos, da Constituição Federal de 88, da Lei da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso. Então é nosso dever. A gente consegue fazer isso? Difícil. A gente precisa possibilitar. Até porque eu sempre digo o seguinte: se eu penso que o lugar do idoso é onde ele quer, e se o idoso não quer discutir isso, eu não posso obrigá-lo a fazer. Não posso obrigar ele a discutir. Assim, aqueles que tiverem vontade, interesse, disposição, disponibilidade, vão participar. Eu tenho que possibilitar, estimular, incentivar, valorizar essa participação. E, para a gente fechar, a pergunta que eu quero que vocês se façam pensando em pessoa idosa. Qual é o nosso, e é nosso, porque é meu, é teu, é do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua namorada, do seu namorado, companheiro, filho, marido, enfim. O nosso projeto de sociedade. O que nós queremos para a nossa sociedade que envelhece e onde a gente também se inclui. O que nós queremos para esse grupo de pessoas que nos inclui? Eu sempre digo, a política do idoso, ela deveria ser olhada com mais atenção por todos os segmentos, por todos os direitos, por todas as políticas. Por quê? Porque é o nosso futuro. Nosso futuro é a morte. Mas o nosso futuro é envelhecer antes de morrer, né? Então, se esse é o nosso futuro, eu defendo o direito do LGBT. LGBT envelhece. Eu defendo o direito do negro. Negro envelhece. Eu defendo o direito da mulher. Mulher envelhece. Eu defendo o direito do índio. Índio envelhece. E por aí vai. Criança. Criança envelhece. Qualquer grupo que você fala assim, a gente te defende aqui, ele vai envelhecer. Então a gente precisa urgentemente pensar qual é o nosso projeto para daqui 5, para hoje, porque assim, isso era para ontem, mas para ontem a gente não pode fazer nada, então, para hoje, para ano que vem, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, 15 anos. O que é que a gente quer dessa nossa sociedade?